Boa noite, muito obrigado. Hoje à noite vamos ler Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Se vocês acharem, eu agradeço. Vamos ler Lucas capítulo 15 a partir do versículo 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pouco fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Lemos até o versículo 24. Pessoal, nós dessa vez estamos falando, esta semana nós queremos continuamente falar sobre Lucas capítulo 15 e o filho pródigo. Ontem à noite nós falamos sobre o quê? Através de Lucas capítulo 15, o coração do filho quando partiu do pai e o coração do filho quando voltou para o pai, nós pensamos sobre esses 2 tipos de coração. Essa Bíblia, se a gente lê assim, então não tem nenhuma, não é nada legal. Porque essa Bíblia fala sobre o mundo do coração. Se você misturar o seu coração com a Bíblia, quando você lê essa Bíblia com o seu coração, você pode ver coisas impressionantes dentro da Bíblia. Quando a gente vê só exteriormente, quando a gente vê só a aparência, é só orar zelosamente, é só ler a Bíblia, é só não cometer pecado, é só cumprir os mandamentos de Deus. Sem mundo do coração, a vida de fé jamais pode acontecer dessa forma. Se a gente quiser fazer uma fábrica de construção, criar carro, tem que ter grandes máquinas. Também tem que ter máquinas que façam carros. Também tem que ter muitos equipamentos. A gente tem que ter todas essas coisas. E assim, o carro pode sair pronto da fábrica. O carro, ele não fica pronto sozinho. E dessa mesma forma, para a nossa vida de fé, para ter uma vida de fé, para a vida de fé ser construída, também precisa um mundo do coração, os equipamentos do mundo do coração. A gente não tem nada no coração, e com esse coração é só orar zelosamente, é só fazer isso, o quê? É só cumprir os mandamentos, horas. Nós, se a gente quiser entrar dentro desse mundo do coração, não é só porque eu quero ser humilde que eu vou ser humilde. Para me tornar humilde,
Eu preciso, tem um mundo do coração que eu preciso chegar. Tem que ir para a igreja acreditar em Deus. Não é assim, jamais nós iremos acreditar em Deus dessa forma. Para acreditar em Deus, eu tenho que ter um coração para acreditar em Deus. Eu tenho que ter esse coração. Deus desejou com que o homem e a mulher crescessem e pudessem se casar. Essa era a vontade de Deus. Eles se casarem, ter filhos e viver essa vontade do Pai. E para isso, Deus fez o quê? Quando a pessoa ficasse velha, quando a pessoa tomasse uma certa idade, o homem ia olhar para a mulher e ia ter um olhar amoroso com a mulher. Quando vê a mulher, surge um coração amoroso. Depois que eu me casei, eu tive muitos prejuízos. Eu dava dinheiro para minha esposa e eu não conseguia nem comer 3 refeições por dia. Então, porque metade do ano eu fico fora de casa, então quando eu calculo no meu pensamento, eu tive tantos prejuízos com a minha mulher, então eu fico pensando, por que eu casei? Porque tem amor. Por isso eu fico muito feliz em ter uma esposa. Então, tem uma história. O homem, 78% do dinheiro é o homem que ganha e 22% do dinheiro é mulher que ganha. Mas a metade do dinheiro gasto, mas o contrário, 22% do dinheiro é o homem que gasta e 78% é a mulher que gasta. Então os judeus desde o começo, eles têm esse pensamento. A mulher que ganha o seu dinheiro. Porque quem gasta o dinheiro é a mulher. Depois que eu escutei essa pesquisa, realmente, quando eu vou no shopping, tem o andar de homem e de mulher, né? Então, o casaco, cinto, carteira, tem um canto do shopping e da mulher em todos os andares. O dinheiro. Então vocês têm que ganhar dinheiro pela sua mulher. Por quê? A mulher que gasta dinheiro. Na nossa igreja também. Da senhora sai dinheiro muito bem. Mas dos homens, dos senhores, dos irmãos, não sai nenhum tostão. O motivo é o quê? Porque os homens morrem para ganhar dinheiro. E porque ama a sua esposa, dá todo o dinheiro para sua mulher. Na nossa casa também, é assim. Todo o dinheiro da minha casa é minha esposa que gasta. Eu não tenho muito motivo para gastar dinheiro. Deus queria que o homem casasse. Deus não deu essa lei. Homem, case-se. Para que o homem casasse com a mulher, quando tivesse certa idade, ele ia achar a mulher muito amorosa. O coração do homem amar a mulher fez com que eles pudessem se casar. Às vezes o homem é muito tolo. Você acha que é porque o homem não consegue fazer comida, não consegue lavar roupa? Vocês acham que é por isso que ele casou? A maioria dos cozinheiros são homens, sabiam? A maioria das coisas da cozinha quem faz é o homem. Vocês acham que é porque não tem o que fazer? Eles gostam de ver a mulher fazer comida. Os homens também fazem comida bem. Eu também não fiz. Eu também não faço comida, mas eu acho que se eu tentar fazer, eu vou fazer muito bem. A vida de fé, quando o coração está preenchido, a vida de fé pode ser realizada. Mas o coração que não tem nada, eu tenho que orar zelosamente, eu tenho que ler a Bíblia.
com a minha decisão não é assim que dá. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, na Bíblia, a gente pode ver detalhadamente o coração sendo preenchido. Se vocês quiserem comer tirar banana da árvore e comer, vocês têm que plantar uma semente de banana. Se você quiser comer maçã, você tem que plantar a maçã para poder nascer maçã e depois comer. Dessa mesma forma, o mundo da fé também. Eu tenho que ter viver uma vida de fé boa, tenho que viver conforme a Bíblia, eu não posso cometer pecado, eu tenho que viver de uma forma boa. Não é com essa decisão, por mais que vocês tentem por 100, 1000 vezes, mas se vocês não tiverem a base do coração para fazer isso, todas essas coisas vão sumir. Estão entendendo? É assim. É assim. Ontem, o coração do filho que partiu do pai e o coração do filho que voltou para o pai, a gente falou sobre isso. No coração do filho, Satanás, para que o filho partisse do pai, para que a gente partisse do Pai, de Deus, Ele fez com que a gente acreditasse em nós, Ele nos elevou. E para que a gente acreditasse que a gente é bom, Ele arrastou o nosso coração para esse lado. Se vocês acharem que vocês são bons, vocês nunca vão escutar o que os outros dizem. Se vocês acharem que são inteligentes, vocês vão começar a viver sozinhos. E por isso, a vida de fé não dá certo. E assim, para que Deus conduza a gente para o mundo da vida de fé, nesse mundo humano, Ele criou sofrimento, acidente, câncer, doenças incuráveis, divórcio, briga de casal, os filhos desobedientes. E esses problemas faz com que o nosso coração se humilhe. É um método que Deus utiliza para abaixar o nosso coração. Então as pessoas sábias, quando quer começar esse problema, ela já baixa o coração, então o problema já pode desaparecer. Mas a pessoa que não percebe isso, ela continuamente quer fazer alguma coisa, o coração se estabelece, então ela acaba achando o problema e somente pode abaixar o coração diante do problema. E abaixando o coração, então naquele momento, o coração de Deus pode começar a fluir para dentro de mim. Hoje, nós lemos Lucas capítulo 15. Nesse Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24, quer falar o quê? Quando o filho trabalhou e quando o pai trabalhou. Essas duas coisas são separadas exatamente dentro da Bíblia. Eu pregar a palavra, eu não prego porque surge do meu coração. Com certeza, dentro da Bíblia, dentre as coisas que Deus nos ensinou, quando o filho trabalha e quando o pai trabalha, isso realmente está claramente diferenciado. E Deus quer que a gente perceba isso. Há muito tempo atrás, no interior, tinha um senhor. Então, antigamente, os idosos que lavravam a terra, então eles andavam com muitas coisas na sua carroça de boi. E eles davam comida para esse boi, né? Porque era cansativo. Então eles davam comida.
처음에 살 때는 경운기? 여러분 집에 자가용 살 때 저는 기분이 너무 좋아요. Ah, tipo uma carroça, né? Então no começo, quando você tem essa carroça, é muito bom. Quando você está naquela silenciosa cidade do interior, você passa de carroça, todo mundo fica olhando pra você. Ah, você comprou uma carroça? Ah, comprou? Ele fica se achando, né, com aquela carroça. 그렇게 사고 싶었던 경운기를 샀어요. 그래 이제 가을에 농사를 다 E o velhinho que tanto queria comprar essa carroça, ele acabou comprando. Aí ele colocou toda a sua bagagem. 벼를 가져가기 위해서 경운기에 Aí para levar o arroz, ele colocou um monte de arroz na carroça dele e subiu. E foi. 하고 요즘 우리 자동차 그 키만 딱 누르면 그 경운기는 Aí, como no carro, para você fazer sinalização, você só aperta o negócio e vai. Mas na carroça você tem que fazer com a mão. 그런 경운기 Aí ele fazia com a mão e ia. 만들진 않았어요. 값이 싸니까 자동차에 뭐 핸들 Então a carroça é muito barata, né? Então não tem volante. Mas essa carroça não, ela tem que forçar. E essa carroça estava cheia de mercadoria. 마루를 올라가서 내리막을 탁 내려가는데 E essa carroça estava descendo uma ladeira. 경운기가 너무 E como estava pesado a mercadoria, a carroça estava descendo muito rápido. 경운기 Aí o vovozinho, 둘렀어요. aí a carroça começou a perder meio o controle. 그래야 그게 또 경운기가 커버 잘안 뜨는 Então ele tinha que controlar logo a carroça, mas porque ele estava indo muito rápido. Ele não conseguiu segurar direito o controle, aí a carroça acabou virando. 가지고 경운기 위에 E assim, 넘어져서 em cima da carroça, 있고 ele caiu, aí tinha todo derramado no chão, aí o vovô acabou caindo junto com a carroça. Aí as pessoas que viviam naquela vila vieram correndo ver isso. Aí eles vieram e aí o vovozinho estava embaixo da carroça falando uou, uou, uou. Porque antigamente, quando pegava essa carroça, eles falavam pro boi, ia. Aí se falasse, uou, então o boi tinha que parar. Daí o vovô, ele tava na carroça, e como a carroça desceu muito rápido, ele não sabia o que fazer. Aí sem saber, ele pensou que a carroça tava parando, ele ficou uou, deitado no chão. Então se você fizer uou pro boi, ele para. Mas a carroça não para, né? Quer dizer, o vovô já estava fora de si. Aí virou aquela carroça e ele estava ali embaixo, debaixo da carroça, ele ficou uou. Ele não sabia nem o que estava falando. 서는 게 아니고 Ai, não é carroça. É tipo é tipo um carrinho assim. Como é que chama? 줄을 모르고만 Hã? 옛날 수가 Cultivador? 워워워워 Então, quando ele andava de boi, ele podia fazer o e parava, mas se essa carroça, esse cultivador não dava. 때안 통합니다. Esse kyonggi, quer dizer, esse cultivador não para com a voz. se você entrar no carro e você quiser frear, você vai falar, uou, você acha que o carro vai parar? Você vai sofrer um acidente. A vida de fé. 경기를 우마차를 몰다 경기를 몰면 여러 가지 Se você quiser parar esse cultivador, então tem que vir uma transformação para parar o cultivador. Como é que vocês sabem como é que a nossa vida de fé pode ser transformada? Como é que pode ser mudada? 성실하게 살아야 합니다. Vocês têm que viver zelosamente por Deus. Deus falou que não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, tem que amar o seu próximo. Mas tem uma coisa que vocês têm que saber. 일할 수 있는 한계가 있고 Tem o homem, ele trabalha até certo limite. 한계가 Mas tem o limite onde Deus trabalha. 직장에서 일을 하시고
Vocês trabalham zelosamente dentro da empresa, negociam, então vivem zelosamente pelos seus filhos. Porém, 여러분의 영혼에 관한 문제는 o problema dos seus espíritos, 절대로 여러분의 영혼에 관한 문제는 o problema dos seus espíritos 힘으로 되어지지 jamais podem ser resolvidos pela força humana. 것이나 Por exemplo, para lavar o pecado, para nascer de novo, para receber a salvação, 하나님의 나라의 para receber vida eterna, para ir para o reino de Deus, todas essas coisas 힘으로 절대 되어지지가 않아요. jamais podem ser realizadas pela força humana. Quanto mais vocês colocam a mão, quanto mais vocês se esforçam pelo seu trabalho, mais isso vai desmoronando. 저는 성경을 읽으면서 Eu lendo a Bíblia, 그런 이야기들이 다 dentro da Bíblia, tem muitas histórias assim. 성경을 여러분 창세기부터 요한계시록까지 읽으면서 Desde Gênesis até Apocalipse, 전부 실패로 나타나고 todo o trabalho humano aparece como fracasso. 아름답게 E o trabalho de Deus 악론이 되어지 sempre acaba de uma forma agradável. O segundo filho, 재산을 가지고 먼 나라에 가서 하려고 했는데 ele pegou toda a parte dos seus bens e foi para uma terra distante para abrir seu negócio e cometeu pecado sujo e viveu de uma forma dissoluta e depois acabou ficando sujo no chiqueiro do porco e somente podia morrer de fome. Ele somente poderia ir para um lugar de maldição. 결과에 Esse é o resultado do trabalho do segundo filho. 가만히 있고 아버지가 Mas pelo contrário, quando o filho ficou parado e o pai trabalhou, o pai falou, veste com melhor roupa, coloque um anel nele, 한친송아지를 내어다 coloca sandálias no pé dele, matai um novilho cevado, comamos e nos regozijemos. 말씀을 그 Por mais que o filho quisesse ficar limpo, mas não dava, mas a palavra do pai limpou ele na hora, isso é muito impressionante. 굶주린 배를 채 Ele estava com fome. 아버지께서 말씀 Ele queria encher a barriga dele com alfarrobas do porcos. Mas quando o pai falou, ele logo já matou um novilho cevado e já pôde encher a barriga do filho na hora. A vida de fé, porque eu faço é assim. Mas Deus é muito agradável. 1965년도에 군대 입대를 했습니다. Em 1965 eu fui para o exército. 그 창업 장팔리가 조그마한 시골 교회 전도사 Antes disso, eu era o evangelista da igreja de Champali. 장팔리 1년 반 동안 Por 1 ano e meio eu fiquei nessa igreja de Champali como evangelista. E nesse tempo cresceu bastante a igreja e a igreja ficou muito agradável. Mas aí logo saiu o documento para eu entrar no exército. 이제 생각을 했어요. Depois que eu recebi esse documento, eu pensei, 나를 군대에 안 보내셔도 되는데 Deus podia não me mandar para o exército. 보내시겠나? Porém, eu tô vivendo pelo Evangelho de Deus, mas por que Ele me mandou para o exército? Com certeza no Evangelho, no exército, com certeza vai ter o trabalho de Deus para pregar o Evangelho. Então assim eu fui para o exército com o coração muito feliz. Se eu quiser contar toda a história é muito longa, porém, em Wonju, eu recebi treinamento de comunicação. Sempre na comunicação, né, com aqueles códigos da pi, 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 pi. Eu fazia isso bem antigamente, mas agora eu não sei mais se eu sei fazer bem. Um dia, depois que acabou, todo mundo foi pro seu quarto e eu e mais 2 amigos, nós 3, acabamos indo tarde pro quarto. Aí de repente apareceu um veterano nosso. Aí a gente fez continência para ele. Aí ele virou para trás e falou, vem aqui. Aí nós 3 fomos correndo
Aí eu sou o soldado Pagoksu, eu sou o soldado tal. E nós três fizemos continência. 듣기에게 원기 부족에 막 과함을 기침이 떠나지 과함을 질러야지. 전입 크게 Então lá no exército a gente tem que gritar muito forte, né? E minha boca é grande, então eu grito melhor ainda. 훈련 소장님은 그 뒤에 보좌관이 따라. Então esse veterano, né? 예, 가능합니다. Ele é o cara mais alto do exército, né? Ele perguntou pro secretário dele: "Ô, você não pode dar um prêmio pra eles porque eles fizeram a continência muito bem." E naquele tempo, nós três, nós seguramos a nossa barriga de tanto que a gente ria. 장병이 모인 가운데서 Na reunião do exército que estava dando premiação, eles, Pagoksu, soldado Pagoksu, aí ele fez a continência muito bem, por isso damos a medalha para ele. E assim a gente ganhou umas férias de 5 dias. Nossa, era muito engraçado ficar no exército. É óbvio, a gente tem que fazer continência para pessoa de cargo mais alto dentro do exército. Então a gente ganhou prêmio por causa disso. 한 번은 이제 제가 교육을 받으면서 E assim uma vez, eu estava recebendo treinamento. E eu acabei conduzindo culto. Todos os dias da semana, entrava e saía todos os dias muitas pessoas da igreja. E como não tinha uma igreja, em todo domingo, eu fazia o culto com os soldados, né? Numa sala. Aí um dia, eu estava pregando, 뒤에 열리는 거예요. e a porta lá dos fundos se abriram. 주일날에는 E 집에 계셔서 나는 보셔서 a pessoa de cargo mais alto, né, do exército, do capitão, ele entrou lá na sala e não foi para casa no domingo. Aí eu parei, né, de pregar. Aí ele falou: "Continua a pregação." E ele estava lá no fundo, né, o capitão. Aí eu continuei a pregar. 하나 이등병이 Esse soldado, né? Como é que eu poderia pregar diante do capitão? Aí eu acabei o culto. Aí o capitão logo se levantou. E ele perguntou: "Posso falar uma coisa com vocês? Quem é o senhor para não poder?" "Lógico que sim." E logo ele subiu. 소장님이 하시는 말씀이 Aí o capitão falou o quê? 내가 이 부대에 왔는데 이 부대 교회가 "Eu vim nesse exército, nessa base, mas nessa base não tem igreja." Eu fiquei muito triste por isso. 6.25 사변 때 그 백마고지에 보병 중대장으로 Então, ele veio como capitão nessa base, 거의 그 e 전투는 거의 nessa base 한 중대 200명이 muitas pessoas morreram. 나오고 Se 200 pessoas entrassem, 30 saíram vivas. Então era uma base bem assim. E naquela noite, 두고 항공호를 참 o capitão deixou o dia de amanhã para depois. 내일 죽을 날이 Por quê? Porque amanhã é dia de muitos soldados morrerem. Então quando ele pensava isso, então os soldados estavam todos fora de si. 병사 하나가 Então ele foi numa base. 기도한다고 중얼중얼 하는데 야, 뭐 Aí, então, tinha uma pessoa que foi numa sala e ficou orando numa sala. Aí ele encontrou isso e ele falou: "O que você está fazendo?" Aí ele: "Orando? 지금 하겠습니다. Você orou pelo capitão?" "Não, vou orar agora." "Sim, então ora." 중대장님이 다시 E assim o capitão, 너 뭐 믿노? ele perguntou: "Você acredita no quê?" "Ah, tá bom, Deus tá bom, Buda tá bom, islamista tá bom, pode só orar, tá bom." E naquela noite inteira, os soldados começaram a orar chorando. E no dia seguinte, esse capitão, ele desceu uma ordem, um mandato. 그렇게
uma pessoa tão forte, corajosa. Ele falou que foi a primeira vez que ele viu uma pessoa tão sã. E assim esse capitão, embora tivesse tido muitos sofrimentos dentro daquela base, somente aqueles que se esforçaram muito morreram, né? Então ele falou, através disso eu quero receber glória. É só essa base tem glória. Então ele percebeu, a religião tem força, tem poder. E agora, o tempo passou. Agora, ele se tornou uma pessoa muito poderosa. E aí ele falou que nessa base não tinha ninguém religião, né? Não tinha igreja. Aí ele falou, nossa, vocês estavam fazendo religião, eu não sabia. Então vamos construir uma igreja. Aí o capitão, ele me colocou de condutor, uma pessoa como eu, para fazer a igreja. Mas a gente tinha dinheiro, a gente tinha caminhão e óleo só. Então tinha 70 pessoas. Então a gente comprou um carro. Aí a gente foi comprar tijolos, areia. Aí a gente foi para a floresta, pegou madeira, a gente foi para a vidraçaria, trouxe vidro. E assim o capitão ficou muito feliz em ver a gente construindo a igreja. Um soldado como eu não era nada, mas Deus me conectou com esse capitão. E esse capitão, ele foi ver um negócio. Antes de fazer o negócio, ele me chamou. Aí eu fui até ele. Aí eu falei, eu sou o soldado Oksu Park. Aí ele, você vem aqui. Escuta bem o que eu vou te falar. Eu vou partir dessa base. Mas você tem que ser responsável para continuar a religião dentro dessa base, entendeu? E aquele capitão, partindo daquela base, ele me deixou responsável pela igreja daquela base. Eu não sabia o que fazer dentro da base. Mas por 3 anos, eu preguei a palavra para muitas pessoas, o evangelho. Deus abriu esse caminho para mim. Porque Deus fez isso. Realmente foi muito assustador. Uma vez, quando eu estava em Daegu, então sempre estava faltando coisas pra gente, arroz, dinheiro, né? O lugar onde tinha uma igreja, antigamente, a gente comprou, né? Uma outra igreja tinha e a gente comprou. Então era 65 mil dólares, né? E a gente comprou. 650 mil dólares. E era muito bom a nossa igreja que era ali perto. Mas lá tem uma casinha de pastor bem pequena. E o quarto é bem pequeno. Se você se deitar, você bate a cabeça numa parede, bate pé no outro. E eu, a minha esposa e meus 2 filhos, a gente viveu nesse quartinho pequeno. Mas a gente foi muito feliz. Mas os irmãos e irmãs da nossa igreja, um dia, eles falaram, vamos preparar as coisas para a casa do pastor. Aí eu parei eles. Então a cada dia a nossa igreja está melhorando. Então por mais que eu queira morar daqui para frente numa casa assim, eu não vou conseguir morar. Eu acredito que eu vou viver cada vez numa casa melhor. Então a nossa igreja tem muitas dívidas, né? Então daqui a 2, 3 anos, depois dessas dívidas, a gente procura uma casa melhor. Aí os irmãos, sim.
pastor, você tem fé, eu sei, então, por que você não quer agir com fé agora? E naquele tempo, na nossa igreja, tinha muitos irmãos com muitas dívidas. Porém, eles acabaram ofertando tanto que surgiu muito dinheiro. Até agora eu não consigo me esquecer. Eu queria viver num quarto pequeno. E era num lugar, a gente acabou alugando num segundo andar de um edifício. Tinha um lavatório pequeno, um lavabo pequeno, tinha um quarto. Era muito bom. E um dia, eu estava voltando de uma conferência. E quando como acabou a conferência, eu estava indo para essa minha casa. Aí quando eu entrei no corredor, aí eu fiquei parado. Aí na cozinha, eu vi as jovens fazendo comida e na sala as idosas estavam arrumando o broto de feijão e lá dentro as jovens estavam limpando e os homens estavam comprando mercadoria. Quando eu vi isso, eu achei isso muito bonito e agradável. Quando eu fiquei na sala, eu vendo todas essas coisas, eu vendo as irmãs, eu achei muito agradável. Então eu pensei, se por acaso eu tivesse achado a minha casa antiga desconfortável, se eu tivesse falado, irmão Lee, o que você acha daquela casa antiga? Então eu não tenho liberdade de orar. É meio desconfortável de ler a Bíblia. Então pensa uma vez nessa nova casa do pastor. Se eu tivesse mexido o coração dos irmãos para conseguir uma casa nova, eu jamais poderia ser feliz do jeito que eu fui. Deus mexeu no coração dos irmãos para procurar uma casa nova. Com bastante dinheiro, eles conseguiram uma nova casa e os irmãos ficaram muito felizes com isso. E naquele dia, no meu coração, tinha uma coisa que eu decidi. Daqui para frente, por mais que eu tenha dificuldade, que eu não tenha dinheiro, então eu vou ficar quieto até Deus me prover. Mesmo que seja carro, dinheiro, casa, qualquer coisa, eu vou esperar até Deus me dar. Quando Deus dá, isso é uma coisa muito feliz. Eu não vou fazer as coisas por mim, mas eu vou esperar com que Deus faça por mim. Depois que eu decidi esse coração, às vezes eu tenho coisas que são inconfortáveis, que eu tenho dificuldade, mas eu fico de boca fechada e somente olhei para Deus. Eu ganho as coisas através de falando para os homens. E o que Deus me dá não tem nem comparação. Eu estou envelhecendo. Eu não acho que eu estou velho, mas de repente algum dia alguém já começou a me chamar de vovô. Nossa, que vovô, o que? Esse é seu amigo, meu. Mas as pessoas começaram a me chamar de vovô. E agora eu já tenho netos, eu tenho neta. Quando eu pensei, nossa, quando eu ficar velho, eu tenho uma tia e ela é uma diaconisa de uma igreja protestante, né? E ela falou, você é pastor de uma grande igreja, né, pastor Parker? Quanto que você ganha, sobrinho? Você compra um apartamento para você. Quando você ficar velho, você vai sofrer. Se você partir da igreja, você vai ser infeliz. Compra um apartamento para você, acumula dinheiro para você. Então, quando eu encontro a minha tia, a única coisa que ela me fala é isso. Acumula dinheiro, quanto você ganha de salário, o que você tem da sua vida? Eu, quando ficar velho,
Eu poderia comprar um apartamento, poderia acumular dinheiro para mim. Mas se Deus não cuidar de mim, se eu ganhar se eu ficar doente, que utilidade vai ter todas essas coisas? Eu deixei todas as minhas coisas nas mãos de Deus. Meu coração não era bom, então Deus curou esse meu coração. E assim eu fiquei melhor do que há 10 anos atrás. Eu fiquei mais saudável. Porque Deus é quem está se responsabilizando por mim. Eu nasci meu filho e minha filha e eu queria criar eles muito bem. Uma vez eu fui para um lugar e a minha filha estava com a mão toda enfaixada. Eu perguntei por quê. Daí ela estava brincando na casa do lado e a minha linda filha, alguém empurrou ela. E assim, se abrisse a pequena porta da cozinha, então ia abrir ia mexer no aquecedor, então ela logo colocou a mão nesse aquecedor. E assim a mão dela estava toda queimada, cheia de faixa. Aí eu segurei a minha filha que estava dormindo e eu falei, Deus, faça com que essa ferida da Untsugi possa ser curada rápida. E no meu coração chegou, que coração? Eu nasci, meus filhos, eu queria criar eles zelosamente, mas quando a sua filha se machucou, o que você estava fazendo? Quando ela caiu em cima da tampa do aquecedor, você que não pode fazer nada, você que queria criar bem a sua filha e o seu filho. Naquele momento, eu me arrependi diante de Deus. Deus, me desculpa. Eu queria cuidar do meu filho, eu queria cuidar da minha filha, mas eu não tenho capacidade para isso. Mas a partir de hoje, que Deus possa cuidar da minha filha e do meu filho. E assim, Deus curou toda a mão dela. O problema da minha família, o problema da igreja, o problema do meu futuro, o problema da minha saúde, o problema dos meus bens. Porque Deus faz. Todas as coisas acabam de uma forma muito agradável. Então, o espírito de vocês. Quem é que tem que fazer para os seus espíritos ficar bem? Eu me esforço para o meu espírito ser bom, eu me esforço para poder fazer bem, eu oferto, eu sirvo, eu cumpro os mandamentos, eu paro de beber, eu paro de fumar. Pelo meu espírito, o que eu faço e o que Deus faz não tem nem diferença, não dá nem para comparar. O meu espírito, pela minha força, pelo meu esforço, não pode acontecer. O meu pecado não é lavado pelo meu esforço, não é pelas nossas obras que o nosso pecado é lavado. O nosso espírito é Deus quem tem que mexer. Eu não sei outra coisa. Mas o meu espírito tem que, para que ele possa se libertar do pecado, qualquer coisa que eu faço não é pelo meu esforço. É Deus quem tem que fazer. Por isso o problema do meu espírito, o problema de eu cometer pecado, muitas coisas más que eu faço, eu não tenho o que fazer, mas se eu somente deixar nas mãos de Deus, lavar os pecados é uma coisa difícil e cansativa para nós, mas se Deus lavar os pecados por nós, é muito perfeito, santo e limpo. Eu acredito que Ele possa lavar desta forma perfeita. E a minha velhice,
quando eu ficar velho, eu vou ficar velho também, né? 내 노후 문제. A minha velhice, 주님이 하는 비교가 내 주님의 손에 다 eu me responsabilizar pela minha velhice e Deus se responsabilizar pela minha velhice não tem nem comparação. 가정, O meu futuro, a minha família, 내 교회, os meus filhos, a minha igreja, a minha casa, 주님의 손에 넘겨진 그때부터 todas essas coisas que foram para na mão de Deus, desde então, eu posso descansar e Deus trabalhar. E porque Deus trabalha, pode todas as coisas terminar de uma forma agradável. 이렇게 자기를 믿고 있기 때문에 Porém, as pessoas, porque estão acreditando em si mesmas, 손에 내 맡기지를 못. elas querem fazer por si mesmas, por isso elas não conseguem deixar nas mãos de Deus. Vamos ler um versículo na Bíblia, 누가복음 15장에 em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, 흔히 열심히 했으면 돼지를 먹였습니다. o filho esforçadamente alimentou os porcos. 돼지 먹는 지역 Mas o versículo 16, 주는 자 ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 있는데 이 두 자 O porco, ele tinha comida dele, mas o filho não tinha comida dele. 우리 깨끗하게 하려도 안 됐는데 A roupa dele estava suja, ele queria limpar, mas não dava. 돼지와 같이 사 Até a roupa dele estava suja. Ele estava vivendo com os porcos, estava comendo que nem os porcos, estava vivendo que nem os porcos, então ele virou porco, né? O corpo dele já estava fedendo a porco. 돌아가서 아버지가 일하시니까 Então quando o filho voltou para o pai, porque o pai trabalhou, 손에 vestiu com a melhor roupa, 발에 신을 신기라 veste, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também o novilho cevado. 말이 떨어지면서부터 아들이 달라지는 A partir do momento que a palavra começou a cair da boca do pai, o filho começou a ser transformado. Por mais que ele ficasse parado, ele começou a ficar limpo. Esse é o trabalho do pai. 여러분 성경에는 이런 이야기가 Pessoal, na Bíblia, essas palavras, tem muitas palavras assim. Tem muitas palavras assim. 또 만난 자 어떤 사람이 예루살렘 여리고를 강도를 Um dia um homem encontrou os salteadores a caminho de Jericó. Ele não tinha por que achar ladrões, salteadores, mas ele estava saindo de e mais um bom samaritano encontrou ele e salvou ele. Por isso que ele pôde viver. Na Bíblia, 열심히 노력해서 여러분이 열심히 일해서 여러분이 수고해서 vocês se esforçarem, vocês trabalharem esforçadamente, essa sua vida 하나님이 일하신 게 내 마음. tem que acabar para que Deus possa começar a trabalhar. A partir desse momento é que eu posso receber o trabalho de Deus no meu coração. 그럼 뭐 가만히 As pessoas não sabem direito sobre isso. 강남 밑에 É só ficar parado então? 있으니까 감히 입에 É só ficar parado, deitado embaixo da árvore de caqui, que o caqui vai cair na minha boca? Se eu não fizer, quem vai fazer? Então é só posso pecar à vontade? Muitas pessoas perguntam isso. Mas quando a gente lê a Bíblia, 하나님께서 아무것도 받으실 게 없대요. 왜 우리 인간은 Deus não tem nada que possa aceitar da gente, porque o coração do homem é mau, é sujo. 감당을 잠깐만 펴. Então, por isso, em Romanos capítulo 3, vamos abrir Romanos capítulo 3. 로마서 3장도 Romanos capítulo 3 누가복음 당자 이야기가 똑같은 이야기. é igualzinho ao livro de Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. 인간이 하는 일. Do capítulo, do versículo 1 até o versículo 23 é o homem que trabalha. A partir do versículo 24 até o fim, é Deus quem começa a trabalhar. 3장 9절부터 읽겠습니다. 그러면 어떠냐?
Vamos ler do capítulo 3, a partir do versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a alma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, ou diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio pelo conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo para todos sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até aqui o homem fez. Todas as coisas que o homem fez, pecado, é mal, é sujo. Mas a partir do versículo 24, Jesus Cristo, Deus começou a trabalhar. Até o versículo 23, o resultado do trabalho do homem, todos pecaram. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o resultado de todo o trabalho do homem. Mas a partir do versículo 24, Deus começa a trabalhar, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, versículo 24. Vamos todos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui no versículo 24, por favor, monitor, mostre o versículo 24. Então, aqui no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer que a gente já se tornou nessa pessoa. No versículo 24, é que a gente é limpo ou que a gente é sujo? Por favor, respondam. Justificado significa que tem pecado ou que não tem pecado? Hã? Que tem pecado é o que não tem pecado justificado, não é? Então, como nós nos tornamos justos? Como o segundo filho pôde ficar limpo? Ele lavou bem a roupa dele para ficar limpo? Ele grudou menos cocô de porco na roupa para ficar mais limpo? Ele se cuidou para ficar mais limpo? Não. Foi o pai que vestiu ele com a melhor roupa. Então, ele ficou limpo porque saiu a palavra da boca do pai. Amém? Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o trabalho do filho. Ele se esforçou para ficar limpo, né, o filho? Mas ele ficou mais sujo. Mas porque o pai começou a trabalhar, ele começou a ficar muito limpo. Em Romanos capítulo 3 fala sobre isso. A gente tentou cumprir os mandamentos, mas no final, nós somente pudemos cometer o mau pecado. E assim todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o resultado do nosso trabalho. Mas até o versículo 23 foi o trabalho do homem. Mas a partir do versículo 24, não é o homem que trabalha. Quem trabalha? Cristo Jesus. Por favor, repitam. Jesus Cristo. Então, até o versículo 23, fomos nós que trabalhamos. A nossa garganta é
sepulcro aberto com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca ele está cheia de maldição e amargura, são seus pés velosos para derramar sangue, dos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho de Deus, da paz não há temor de Deus diante de seus olhos, porque esse é o resultado do trabalho do homem, no final todos eles se tornaram pecadores. 24절에는 Então, no versículo 24, não é o homem que trabalha. É Deus quem começou a trabalhar. Versículo 24. 안에 있는 구속으로 말미암아 Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela graça de Deus, justificados gratuitamente. 하나님이 의롭다 Deus nos falou, vocês são justos. 의롭다 Deus falou que nós somos justos. Ele falou. 아니면 하나님이 의롭다 우리 왜? Que palavra é essa? 의롭다고 Deus falou que nós somos justos, porque Ele nos santificou, Ele nos purificou. 말미암아 되어진 게 아니라 Isso não aconteceu através do trabalho do homem. Foi Deus quem fez isso. 우리 자에 깨끗하여지려고 O segundo filho, por mais que ele quisesse se esforçar para ficar limpo, mas ele não conseguiu. Mas quando ele foi para a casa do pai, 내어다 입히라 o pai deu a melhor roupa para ele vestir, 신을 신기라 deu o anel para ele colocar, sandálias no pé, 아버지 matou um novilho cevado para comer, porque o pai fez. 몰려와서 Os servos se reuniram, 목에다 데려가서 eles esquentaram água, levaram ele para a sauna, lavaram o cabelo dele. 다음에 말입니다. Aí o cabeleireiro foi lá e cortou o cabelo dele. Aí depois os servos começaram a tirar o cascão dele, começaram a lavar ele, começaram a passar sabonete. E depois que deram um banho bem limpo, ele lá se secou e depois ficou bonito de novo. Aí depois o servo colocou roupa nele. 깨끗해졌어요. Então assim, ele ficou limpo ou não ficou? 아유, 깨끗해졌습니까? Respondam, ficou limpo ou não ficou? 깨끗하게 된 Ficou limpíssimo. 여러분 하나님이 Então Deus, 짓고 악을 행해서 아무리 깨끗하려고 안 됐습니다. por mais que a gente se esforçasse para ficar limpo, a gente não conseguiu. Eu também, antigamente, 죄를 frequentando a igreja, 시하다 회개하고 죄 eu todos os dias de madrugada ia pedir me arrepender, confessar meus pecados, mas continuamente o pecado permanecia no meu coração. 그 둘째 Mas Deus, 이 아버지께 왔을 때 아버지가 quando aquele segundo filho foi para o pai, 그 모양을 보고 그냥 있을 o pai, não podia ficar parado diante daquela imagem imunda do seu filho. Por mais que fosse um filho amado, 말입니다. 손님들이 가득 estava naquele banquete e estava vindo tantos convidados e o filho todo caído, podre, fedido, com roupa de porco, com cabelo todo sujo, estava cheio de lama e quando ele ri, aí o pai sorri e fala, esse é meu filho. Quem é que vai ter, quem pai vai ser assim? Não existe pai assim. 사랑하는 아들을 O pai que ama tanto seu filho, quer que ele fique santo, glorificado, abundante. Quer fazer todas as coisas abundantemente pelo seu filho. 제일 좋은 옷을 내가 다 Então, o pai falou, trazei a melhor roupa, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. 입고 살진 송아지를 Matai um novilho cevado, traze, comamos e nos regozijemos. 말씀이 떨어지면서 그때부터 둘째 아들은 변해 Quando a palavra da boca do pai começou a sair, então o filho começou a se transformar, ficou limpo, santo e se transformou para uma forma glorificada. 아직도 아들이 더럽습니까? O filho ainda está sujo? Hã? 또 아들이 더러워요. O filho ainda está sujo?
O filho ainda está fedendo. 배가 고픕니까? O filho ainda está com fome. 때는 Quando o filho chegou na casa do pai, 내 집에 오기 전이야. 남의 집에 있을 때 멀리 있을 때 어떡할 수 없지만 quando ele estava na casa de outra pessoa, longe da casa do pai, então ele não podia fazer nada. Mas agora que ele chegou na casa dele, todos os problemas do filho se tornaram responsabilidade do pai, se tornaram problema do pai, e porque o pai começou a trabalhar, o filho ficou limpo e santo. 여러분 이건 하나님의 말씀입니다. 누가복음 15장에 있는 이야기는 Isso é a palavra de Deus, o que diz em Lucas capítulo 15. Por que que Deus recordou isso na Bíblia? 을 향해 나올 때에 Quando nós vamos para diante de Deus, 아들을 깨끗게 하신 것처럼 assim como o pai purificou o seu segundo filho, 하셨다는 Deus 걸 깨우쳐 주시기 fez isso com o nosso espírito. E Ele queria que a gente percebesse isso através da palavra de Lucas capítulo 15. Eu acredito nisso. Amém? 여러분 우리가 둘째 아들이 더러운 옷 입고 있다가 O segundo filho que estava com uma roupa suja, 옷 입을 때 금방 tirou essa roupa dele, deu um banho, colocou a roupa limpa nele. Logo a gente pôde ver, e colocou sandálias no pé, colocou anel no dedo, matou um novilho cevado. A gente pode saber isso na hora. 내가 깨끗 Mas o nosso espírito, 영혼이 안 보이잖아요. a gente não pode ver se está limpo ou se está sujo. 영혼이 안 보이잖아요. Eu não consigo ver como está o meu espírito. 안 보이잖아요. Eu não sei se meu espírito está se alimentando ou está passando fome. A gente não enxerga. Por isso, Deus 아들을 보내서 우리를 어떻게 했는지 mandou o seu filho, 위하여 누가복음 e para que a gente pudesse perceber o que Deus fez por nós, 하신 것입니다. Deus escreveu essa palavra de Lucas capítulo 15. Então, 이렇게 돌아왔을 때 아버지가 그 아들을 깨끗하게 했어요. quando o filho voltou para o pai limpou o filho, colocou o anel no filho, colocou a sandália nos pés do seu filho, matou um novilho cevado para comer e se regozijar com o seu filho. 우리의 영혼을 그렇게 했다는 걸 깨우쳐 주기 위하여 Deus fez isso, e para que a gente percebesse isso, que Deus fez isso com o nosso espírito, eu acredito que Ele deixou essa palavra na Bíblia. Então o que Deus fez por nós? 그렇게 하신 것과 똑같이 Ele fez a mesma coisa que ele fez, o pai fez com o segundo filho. Nós éramos arrogantes que nem um filho, nós com a cobiça cometemos pecado, vivemos de uma forma muito maldosa. O nosso espírito, quando volta para diante do pai, 모양과 같이 더 assim como a imagem do segundo filho era tão suja quanto a imagem do segundo filho, a nossa imagem, 깨끗하게 거룩하게 영광스럽게 부유하게 mas 하신 아버지께서 o pai que purificou, santificou, lavou, limpou e fez o filho ficar de barriga cheia. Eu acredito que também Deus faz isso conosco. Amém? 할렐루야. Amém! Aleluia! 그래서 로마 Então, pessoal, 4절에 então por isso, em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 힘을 얻은 자 되었느니라. 종들이 둘째 아들 더러운 둘째 아들을 막 데리고 가서 그 목욕탕에서 목욕을 시키고 머리를 Então, os servos levaram o segundo filho, para uma sauna, deram banho nele, cortaram o cabelo dele, fizeram a barba. Aí apareceu com uma nova imagem, aí o pai falou, pronto, ele está limpo. Então, tá pronto ou não tá? 예수님께서 다 pronto. 우리 죄를 위해 십자가에 못 박여주고 피를 흘리면서 Jesus Cristo derramando o seu sangue na cruz para lavar nossos pecados. Assim também, assim como os servos levaram o segundo filho para lavar ele na sauna, assim também o Senhor que nos ama 그래서 우리 영혼을 derramou o seu sangue na cruz 하신 것. e lavou
perfeitamente os nossos pecados, nosso espírito. Então o pai viu isso e ele falou: você é justo, não tem mais pecado, você está limpo. 여러분 하나님이 죄가 있는데 Deus, 의롭다고 하진 않습니다. se Deus, ele não vai chamar de justo aquele que ele vê que tem pecado, entenderam? Nós cometemos muitos pecados, nós fizemos muitas maldades, 말도 하고 도둑질 inúmeras maldades nós fizemos, mentimos, roubamos, tivemos ódios, matamos, adulteramos. Nós cometemos muitos pecados. Porém, 그리스도 no versículo 24, 예수 안에 있는 후소 sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo morrendo na cruz, 미아마 Ele lavou todos os nossos pecados. Por isso, Ele recebeu castigo na cruz. 의롭다 E quando Deus viu o nosso espírito, Ele disse: você está justo, você é limpo, você está santo. Ele falou isso. 의롭다 하심 Por isso, 얻은 자 되었느니라. 하나님 우리 se nós nos tornamos justificados gratuitamente por sua graça. Isso é uma coisa muito assustadora. 탕야 이야기는 다른 이야기 오늘 우리 Em Lucas capítulo 15, não é outra história, mas é a nossa história. 갔을 때 Esse segundo filho cometeu tão sujos pecados, mas quando ele voltou para o pai fez, assim como o pai limpou o seu filho, nós que cometemos tantos pecados, assim como o segundo filho cometeu, 하나님이 그 assim como o pai purificou o seu filho, assim também Deus mandou o seu filho Jesus Cristo. 영혼의 더러운 죄와 허물을 E esse nosso espírito que estava tão sujo e imundo, ele lavou tão branco quanto a neve. Ele, para nos ensinar isso, 믿습니다. ele escreveu essa palavra na Bíblia. Eu acredito nisso. Amém? 우리가 Por isso, 자신의 마음을 들여다보면 다른 죄가 많아요. quando a gente vê o nosso espírito, quando a gente fala: eu tenho muito pecado, eu tenho muita maldade, surge esse coração dentro de nós. Mas quando a gente vê a palavra de Deus, 우리가 이런 더러운 죄를 지었는데 todas as coisas que eu faço são sujos pecados, porém o trabalho que Deus faz, 하셨다. Ele nos santificou, nos purificou. 23절까지 Por isso, em Romanos capítulo 3, até o versículo 23, o resultado do trabalho do homem é nós sermos sujos pecadores. Mas o resultado do trabalho de Deus é nós nos tornarmos limpos. 더러우면 무슨 하나님이 Se Deus trabalhou e nós tornamos sujos, ainda somos sujos, então que Deus é esse? Não existe esse Deus. 하나님이 Nós somos pessoas sujas e imundas. 다 씻어졌다. Porém, Deus nos lavou. Nós fomos purificados. E é isso que Romanos capítulo 3 está nos dizendo. Versículo 25. 하나님이 그의 피로 인하여 A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. 참으시는 중에 Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, 곧 이때 자기의 의로우심을 내가 자기도 의로 tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 의로우시고 예수 믿는 Então Jesus é justo 의롭 e nós também, que cremos em Jesus, Ele queria nos tornar justos. 못 박혀 Jesus Cristo na cruz, morreu crucificado na cruz. 그 흘린 그 Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz, aquele sangue que Ele derramou, 우리의 모든 죄를 흰눈보다 더 희게 Ele lavou todos os nossos pecados tão brancos, mais brancos do que a neve. A Bíblia nos fala isso. 말씀을 하나님의 말씀으로 Então, 씁니다. essa palavra, eu acredito nessa palavra de Deus. Estimados amigos, 그 사실을 모르니까 porque nós não conhecemos essa verdade.
열심히 해서 깨끗함을 얻으려고 했어요. Nós queríamos nos esforçar para sermos purificados. Versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. 그러므로 Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. 우리가 율법을 잘 지키고 우리가 선을 잘 행하고 A gente cumpre bem as leis, a gente fazer muita bondade. 의롭게 되는 게 아니라 Não é assim que a gente pode nos tornar justo. A gente tem que perceber a verdade que nós já fomos justificados. Nós temos que crer pela fé no nosso coração. Ah, Jesus já me lavou perfeitamente. Ele não me chamou de justo. Eu não tenho mais pecado. Todo o salário do meu pecado, Jesus já pagou. Eu já não tenho mais o que pagar. Eu já sou limpo. 내가 간음하고 Eu roubo. 그 죄 Eu me adultero. Eu cometo pecado. Então, tem muitos pecados tão grandes assim. Porém, 때문에 esse pecado foi todo lavado pela cruz, pelo sangue na cruz. 집에 갔을 때 아버지가 Então, 깨끗하게 하신 것처럼 eu não tenho mais nenhum pecado. Assim como o segundo filho, quando foi para a casa do pai e foi purificado, assim também eu acredito que eu já fui purificado. 알겠습니다. Isso é fé. 그래서 여러분 내가 Entenderam? 깨끗한 것은 내가 선을 행하는 Então eu me tornar limpo, eu não é pelas minhas boas obras ser me justificados, ser lavado. Eu sou limpo porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Porque Ele me justificou, eu sou justo. Vocês creem, pessoal? 아멘 한번 해보시죠. 손을. Quem crê nisso, por favor, grite amém e levante a sua mão. Amém. Aleluia. 하나님이라서 그렇지 우리가 또 쏙 다 터져 죽었어. Porque é Deus. Deus já estourou com a gente. 죽어 죄를 다 씻어 나왔는데도 Mas foi Jesus Cristo que morreu na cruz para lavar nossos pecados. Mas a gente fica, Deus, me perdoa. 내가 왜 Ai, que agonia, que agonia. 죽었잖아. Por que que eu morri na cruz? Eu já morri na cruz para lavar esse seu pecado. Eu já fui castigado por isso. Esse pecado já foi lavado. Então por que que você está pedindo perdão de novo? 하나님이라서 우리 인간 쏙 다 터져 죽었어. Deus, se fosse por causa da gente, se depender da gente, ele já estava estourado de raiva da gente. Deus se alegra do quê? 더러운 죄. 말할 Nós somos tão sujos, pecadores. Nós somos pessoas tão malvadas que não podemos nem falar. Mas esse meu pecado tão sujo, ele lavou limpidamente na cruz. 예수님의 십자가에서 이제 이상 Embora eu tenha cometido pecado, 깨끗해졌습니다. mas eu já não tenho mais pecado porque Jesus Cristo já lavou tudo na cruz. Eu me tornei justo. Eu me tornei santo. 때 하나님 그래 Quando eu creio nisso, Deus fala, é isso mesmo. 우리 안에 E fica feliz. E Ele entra em nós e começa a trabalhar. 하나님 아버지가 Nós, 자기를 더러운 nosso Pai, 견딜 수 없어 깨끗하게 해주신 거지. Ele não podia ver a gente naquele sujo pecado. Então, por isso Ele nos lavou. Deus é o Deus que criou o ser humano. Como é que Ele podia ver o ser humano na sujeira? Ele não podia ver isso. Por isso Ele mandou seu Filho Jesus Cristo. Com o seu sangue, Ele nos purificou. Vocês creem nisso? Quando o Filho trabalhou e quando o Pai trabalhou, o resultado de nós trabalharmos, nós seres humanos trabalharmos, é somente cair no sujo pecado. Mas quando o Pai trabalha, nós nos tornamos santos. 믿음으로 제 Quem crê nisso, isso é fé. 믿음으로 Pela fé recebe o perdão dos pecados e pela fé se torna santificado.
Porque o pai não podia deixar o filho daquele jeito, então dessa mesma forma, aquele pecado que está no nosso coração, Deus não pode deixar de qualquer jeito. Por isso que Ele lavou perfeitamente na cruz, pelo sangue de Jesus Cristo. As pessoas não acreditam nisso, por isso que sempre pensam que são pecadores. Porém, nós acreditamos, nós temos que acreditar